Muitas incertezas surgem ao longo do desenvolvimento dos pequenos até a fase da adolescência. Os pais precisam adquirir algumas habilidades para ajudar os filhos a vencerem os desafios que surgem no decorrer da vida. Então, esse é o tema de hoje da coluna Mãe de Família, com a especialista em maternidade Gabi Medeiros, que conversa com a gente ao vivo por videochamada. Gabi, bom dia para você, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Manhã Cidade. E então, um super desafio, né, Gabi? Bom dia, Renata. Sim, sem dúvida nenhuma, um dos grandes desafios da maternidade é justamente preparar os filhos, é moldar o caráter dos nossos filhos para que eles sejam fortes e lidem com as dificuldades da vida que todo mundo passa. Então, hoje eu trouxe 3 aspectos que é necessário desenvolver, que é necessário Gabi, formar nos filhos para que eles sejam fortes. Gabi, se você puder baixar um pouquinho o seu retorno, porque a gente está aqui repetindo a tua voz. Baixa só um pouquinho, pronto, manda ver. Vê se ficou melhor agora. Perfeito. Pronto. Então, eu trouxe 3 aspectos que é importante a gente tratar com os nossos filhos, ensinar os nossos filhos. A gente se depara hoje em dia com uma realidade que muitas vezes as mães, os pais, ou por estarem ausentes, ou porque é a forma mesmo de lidar, de encarar esse relacionamento com os filhos, acabam mimando. Então, o meu bebezinho, a criança tem lá 7, 8 anos, o meu bebezinho, o bebezinho de mamãe, o filhinho da mamãe. E isso parece algo até inofensivo, só que isso vai passando para a criança essa fragilidade, que ele é um bebezinho, ou que ele não sabe fazer determinada tarefa, ou que isso vai formando na mente deles essa fraqueza. Então, é necessário que a gente ensine aos nossos filhos, desde bem pequenos, que eles precisam ser fortes, né? E ser fortes não apenas, né, de músculo. Também é necessário que eles sejam fortes fisicamente. Mas é necessário ensinar eles 3 aspectos. O primeiro deles é resistir, né? Então, quando a gente está passando para a criança o ensino da fortaleza, ensinar ele a resistir às dificuldades, ensinar ele a resistir aos desafios. Todo mundo passa, né? Seja criança, seja adolescente, seja adulto, por desafios. Para a criança, os desafios são mais simples aos nossos olhos, mas no momento que eles estão vivenciando aquela dificuldade, é algo grande para eles. Então, ensinar que eles podem resistir com paciência e sem reclamação vai fazer com que eles cresçam e quando enfrentarem problemas maiores, eles também resistam. O segundo aspecto é ensinar a força diante do realizar. Então, essa força para realizar aquilo que se propõe, aquilo que é necessário, vai ajudar eles durante toda a vida. Então, muitas vezes a criança está ali montando um quebra-cabeça e não consegue. Eu não vou fazer mais não, porque eu não consigo, porque é muito difícil. E isso acontece, é natural da criança que isso aconteça, mas ela precisa ser ensinada a realizar, mesmo quando ela encontra uma dificuldade, mesmo quando ela se depare com um obstáculo. Então, ensinar essa força diante das realizações daquilo que ela se propõe a fazer é muito válido. E um outro aspecto que é importante trabalhar com os filhos é a questão do controle. Então, ensinar para que eles sejam fortes para controlar as suas próprias vontades. Então, a criança ela é movida muito pelo prazer, muito pelo o que é agradável, o que ela gosta, né? A criança, a motivação principal de fazer qualquer coisa é o gostar, é o sentir prazer. Então, ensinar ela a dominar essas suas vontades, ensinar ela a ser forte diante dos seus desejos é fundamental, porque a criança precisa entender de pequeno que ela não vai fazer somente aquilo que gosta, ela vai fazer o que é necessário. E isso está dentro do campo da força. Tudo isso é uma construção, mas a partir do momento que essa força ela vai sendo colocada pontualmente em cada um desses aspectos, a gente vai conseguir formar de maneira integral a personalidade e o caráter dessa criança. E isso vai repercutir durante toda a vida. Gabi, a gente sabe que existem os modelos, né, que isso não é de hoje, né, sempre tiveram os pais aí trabalhados na superproteção, né, você
tenta mantê-los ali ao máximo naquele modelo que existe ali e às vezes se esquece que quando as crianças crescem e vão enfrentar a vida é daquele jeito, né? Nem sempre ela vai se moldar aquilo que a gente praticou dentro das nossas casas. E o que a gente observa é que, na verdade, os pais querem sempre livrar os filhos de sofrimento. Né? É o que a gente quer, que os nossos filhos sejam felizes, saudáveis, construam família, enfim, tenham um bom trabalho. É isso que a gente deseja, entregar bons cidadãos à sociedade. Só que às vezes a gente esquece que eles realmente vão crescer e vão sair desse nosso modelo, né? Como tirar um pouco dessa superproteção, né? Esse medo de que não aconteça nada errado, mas que mais na frente a vida vai lá e às vezes não ensina da forma que a gente ensina, infelizmente. Isso acontece, Renata, porque os pais eles não compreendem, eles não têm a clareza de que o sofrimento ele é pedagógico, né? Todos nós adultos, a gente sabe o quanto a gente aprende, o quanto a gente cresce, o quanto a gente amadurece, o quanto a gente consegue ter uma nova perspectiva da vida, consegue observar e aprender a lidar com pessoas, com circunstâncias, quando a gente passa por uma situação que nos pressiona, por uma situação que a gente se sente muitas vezes encurralado, que a gente não sabe lidar, e a partir disso a gente vai procurar uma forma de lidar. Então, quando os pais não compreendem isso, quando eles não entendem que a frustração ensina a criança que o não, que os limites, que o sofrimento, que colocar esses parâmetros para que a criança se desenvolva é importante, então acontece isso, acaba criando uma criança, acaba formando um ambiente onde a criança sempre tem tudo o que quer, sempre é do jeito dela, porque é para não contrariar, para a criança não sofrer, para a criança não sentir, não ficar triste, só que tudo isso faz parte da educação, tudo isso faz parte do desenvolvimento. Se a gente observar, fazer um exercício simples de observar na nossa vida as pessoas que a gente convive, as que têm uma vida, né, de mais sucesso. Quando eu falo de sucesso, não estou falando de questão financeira, mas de sucesso integral. São as pessoas que passaram por dificuldades e que souberam resistir, que souberam ultrapassar, que souberam permanecer, né, e crescer diante de todas as dificuldades. Aquelas pessoas que nunca tiveram dificuldades, aquelas pessoas que nunca tiveram problemas, sempre tiveram uma vida muito fácil, cômoda, elas têm uma fragilidade muito grande. E aquelas pessoas que diante das dificuldades, diante dos problemas, sempre desistem, elas também não chegaram a lugar nenhum. Então, ter essa consciência de que as frustrações, os nãos, o choro, tudo isso faz parte para que na vida adulta ela chegue naquilo que a gente espera. Então, é uma construção. Mas a criança de 2 anos, ela já precisa entender que não tem tudo o que quer. A criança de 5, da mesma forma, e cada uma dentro da sua etapa de desenvolvimento, dentro da sua esfera ali de capacidade de compreensão, de razão. A gente não vai exigir que uma criança de 2 anos tenha um comportamento de uma criança de 7 anos. Mas a gente precisa ir dando essas doses de frustrações e de limites a cada um conforme a sua idade. E a gente lembra, né, Gabi, que a vida é um conjunto de tudo, né? A nossa rotina, é o nosso trabalho, né? A gente percebe gente hoje que desiste muito fácil, que não abre mão do seu trabalho porque não consegue conviver com uma pessoa que pensa diferente de você, né? E às vezes você perde uma grande oportunidade por simplesmente não saber lidar com o que é diferente, né? Você é acostumado sempre naquele modelo onde tudo lhe satisfazia. E quando vai para o mundo, vem a pancada, né, Gabi? Exatamente. Então, onde primeiramente existe aí esse desejo dos pais, né, de querer proteger, de querer poupar o sofrimento, acaba voltando para a criança de maneira oposta e com muito mais sofrimento. Porque imagine, uma criança lidar com o não do pai, que é a pessoa que mais tem amor, que mais se importa, que mais quer o seu bem, é uma situação. Mas imagine um adulto se deparar com a vida real em que ninguém tá nem aí para suas vontades, que ninguém quer lhe satisfazer, que ninguém quer fazer. Imagine esse choque.
né? Então, quando a gente tem um olhar para a criança, uma educação que visa não simplesmente o hoje, o agora, mas que visa o futuro. Quem eu quero que o meu filho seja com 25 anos de idade? Então, se eu penso assim, quando ele tem 1 ano de idade, certamente eu vou educá-lo em todos os processos da melhor maneira para que eu facilite a vida dele. Não facilitar de não lhe causar sofrimento, de não... Mas, mesmo que cause sofrimento, mas eu vou oferecer a ele aquilo que é melhor para o crescimento dele. A gente lembra que, claro, quando se sai de casa, a gente tem as nossas vivências, as nossas experiências, mas a tarefinha começa em casa, né, Gabi? Perfeito. Obrigada, viu? Um cheiro, até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada, até semana que vem. Bom dia para vocês. Bom dia, Gabi. Essa foi a Gabi Medeiros, especialista em maternidade, na coluna Mãe de Família de hoje.